Meu nome é Douglas Iacovelli e vou fazer mais um vídeo aqui ensinando agora como fazer testes com coroutines no Kotlin. Bom, eu fiz um projeto bem simples aqui. Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco classes. Vamos lá. A gente tem a Activity. A Activity ela tem o main view model. Estou usando o view model do Android mesmo. O view model tem a dependência do repository. E o repository do API Service, que é uma interface aqui usando a notação do retrofit. Bom, então beleza. Então, o que esse aplicativozinho faz? Ele basicamente, o view model ele vai bater no repository. Antes disso vai setar loading como true. Depois que o resultado do repositório retornar, ele vai atualizar o valor desse mutable live data, que é um fact, é simplesmente um mutable live data de string, e depois ele vai fazer o loading virar false. Então vamos lá, a gente tem duas camadas para a gente testar aqui, tem o view model e tem o repository. Vamos começar pelo view model, eu vou fazer primeiro um teste mais simples e depois simular um teste um pouco mais complexo. Só para começar aqui do começo mesmo. Então, a primeira coisa para fazer teste com coroutine, você vai abrir seu build.gradle do app, ou do módulo do seu projeto, e você vai adicionar essa linha daqui, que é o test implementation da coroutine test. Onde que você acha isso? No site da coroutine, então coroutine testing, e é o primeiro link que vai aparecer aqui, é esse daqui que eu tô. Lá no final do arquivo, aliás, lá no começo do arquivo tem da página tem a dependência que você vai adicionar, foi essa daqui que eu coloquei no projeto, e lá no final é o que a gente vai usar para fazer nossos testes. Então, basicamente a gente tem que fazer isso daqui que eles fizeram aqui, esses três primeiros blocos. Então, primeiro a gente vai declarar uma variável e vai instanciar o test coroutine dispatcher no nosso teste. Aqui só para dar um pouco de contexto, em um outro vídeo eu expliquei como fazer um teste do ViewModel. Isso daqui é a base, é o básico de um teste de ViewModel. Lá naquele vídeo eu explico um pouco melhor. Mas bom, então a gente vai criar o test dispatcher. Além disso, a gente vai usar essas duas funções aqui que ele declarou. Então a primeira é o setup, que ele vai rodar antes de cada teste, e o que ele vai fazer é fazer com que o main dispatcher seja trocado pelo test dispatcher. Isso daqui é importante porque o ViewModel, normalmente ele roda o teste na main thread. Só que no teste a gente não tem a main thread porque a gente não está rodando um código no Android, a gente está rodando na JVM. Então a gente faz essa troca, e no cleanup, que é depois de cada teste, ele vai resetar o main e também vai limpar as coroutines que por acaso estiverem vivas dentro do test dispatcher. Bom, então vamos lá, vamos começar a escrever o nosso teste. Então, @teste, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero testar aqui vai ser o quê? Que o ViewModel chamou o nosso fetchGetFact, que ele chamou esse método do repository. Então, when onViewReady is called, then it should call repository to fetch getFact. Então, quando o ViewReady for chamado, então ele vai chamar o repository para buscar os dados, os fatos sobre gatos. E aí, vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou instanciar o ViewModel e chamar um ViewReady. E a gente vai fazer uma verificação. Aqui eu estou usando mock-k para fazer essas verificações e para criar os mocks. Normalmente você escreveria verify, só que como a gente está lidando com uma coroutine, você vai fazer um co-verify. Então você vai verificar que o repository.fetchGetFact foi chamado. Se a gente rodar o teste aqui, ele vai falhar, porque a gente não mocou o resultado do repository. Então antes disso, a gente teria que fazer every alguma coisa returns alguma coisa. Como a gente está na coroutine, co-every. Então a gente vai fazer o seguinte: repository.fetchGetFact vai retornar, aí eu vou criar um getFact aqui.
Ah, fiz errado aqui, ele não retorna um bloco, ele retorna getFact. Beleza. Então, vamos rodar e vamos ver o que acontece? Beleza, passou. Aí vamos supor, vamos fazer um teste um pouco mais complexo. Vamos supor que a gente quisesse testar e garantir que ele só vai atualizar o loading depois dele terminar de atualizar o fact value. Então, como que a gente poderia fazer esse teste? Fun. Então, vamos criar aqui. Então, when a repository takes 1 second to complete, then loading should still be set after then loading should still be set as false after fact is updated. Então, aqui que eu estou falando, quando o repositório demorar 1 segundo para completar, então o loading ainda assim deve ser setado falso somente depois do fato ser atualizado, que é o que está acontecendo aqui. Então, como que a gente pode fazer? Então, vou criar outro getFact, isso daqui a gente pode copiar, que é bem parecido, e aqui vamos fazer uma mudança. Então, aqui a gente vai simular que o repositório demorou para responder. Então, você poderia usar o answers, só como é coroutine, co-answers. E aqui a gente retorna um bloco. A primeira coisa que ele vai fazer é demorar 1000 milissegundos para retornar, e depois ele vai retornar um getFact. E aí a gente vai instanciar o viewModel, instantiate.onViewReady, e vamos verificar a ordem das coisas. Então a gente vai verificar a seguinte ordem. Em primeiro lugar, loading observer, ele deve trocar para true. Depois, o repository.fetchGetFact deve ser chamado. Depois, o factObserver deve ser atualizado com esse blah, então vou chamar getFact.text, que é o parâmetro aqui desse objeto. E finalmente, loadingObserver.onChangedFalse. Agora vamos lá. Aqui tem uma questão. Como a gente está dando um delay de 1000 milissegundos na resposta, então de 1 segundo na resposta, o que vai acontecer? A coroutine ela não vai terminar a tempo do teste terminar. Então ele vai executar e a coroutine ainda vai estar rodando. Como é que a gente simula que o tempo avançou? A gente faz testDispatcher, que é aquele cara que a gente criou lá em cima, e vai avançar o tempo 1000 milissegundos. E aí a gente pode rodar o teste de novo. Maravilha, passou o teste. Agora vamos supor que a gente tivesse feito um erro nesse código daqui e a gente tivesse dado um launch nesta parte. O que o launch faz? Ele vai iniciar uma outra coroutine e essa coroutine não vai bloquear essa sequência de métodos. Então ele vai lançar essa coroutine e vai executar ela. E logo em seguida, logo depois que ele lançar, antes do resultado retornar, ele já vai chamar essa função aqui, esse loading.value igual false. Então, esse método agora do nosso teste tem que falhar, porque a gente vai mudar o resultado. Como isso daqui vai demorar 1000 milissegundos, esse cara já vai ter sido executado antes. Vamos ver o que dá. Aqui, ó. Então, ó, o matcher, então aqui é o que a gente esperava, né? Então, retornar true, depois chamar o repository, depois atualizar o valor do getFact e depois deixar como false o loading. E na verdade, você vê aqui que ele trocou primeiro para false o loading e depois ele atualizou. Então esse teste pegou esse erro que a gente poderia ter cometido aqui sem querer. Maravilha. Bom, talvez você tenha percebido, se você já fez algum teste com coroutine, que eu não usei run blocking test. E por que eu fiz isso? Por que eu não precisei? Porque na real, o método que eu estou chamando, ele não é uma coroutine. Ele na verdade é um método normal, e dentro desse método,
é construída uma coroutine, que é a partir desse viewModelScope.launch. Mas agora vamos fazer o teste do repository, que lá você vai ver, lá a gente não vai ter como testar exatamente dessa maneira. Então, estou aqui no repository. O comando que eu apertei foi Command Shift T. Eu não sei como é que é no Windows, mas bom, você também pode apertar Alt e Enter aqui e Create Test. Então eu vou criar um teste para o repository. Vou deixar ele desse lado daqui e vou deixar o repository aqui. Primeira coisa que a gente faz para fazer o teste, a gente vai pegar as mesmas coisas que a gente usou no teste do viewModel. Importa tudo. Aqui ele está reclamando porque no viewModel eu esqueci de falar isso, que eu já tinha colocado essa anotação, mas ele está falando que o teste coroutine é experimental. Então, se você apertar o Alt Enter, ele vai falar assim, ó, adicionar essa anotação ou no método, ou na classe, ou esse opt-in. Pode colocar esse segundo aqui, que ele adicionar a anotação na classe inteira. Esse comentário podemos apagar e vamos lá. Então, nosso teste aqui, vamos escrever um teste. Esse teste ele tem que garantir que o service foi chamado quando esse fetchGetFact for chamado. Então o que a gente faz? When fetchGetFact is called, then it should call service fetchGetFact. E aí como é que a gente faz? Então, em primeiro lugar, vamos instanciar o repository. Então, aqui eu vou fazer, por simplicidade, vou inicializar ele aqui mesmo na mão. E vou passar para ele um service. Esse service vai ser o nosso mock. Private val service, API service. Que vai ser do tipo API service igual a mock key. E a gente vai chamar fetchGetFact. Você tá vendo que aqui, ó, ele reclamou? Ele tá falando suspend function, então essa função suspend fetchGetFact só pode ser chamada a partir de uma coroutine ou de outra suspend function. Então, para fazer isso, a gente vai usar agora o run blocking test. E aí agora ele pode executar, porque isso daqui ele é uma função que vai criar uma coroutine só pro caso de teste nosso. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer coverify, então verificar que a coroutine verificar a chamada da coroutine, que o API service.fetchGetFact foi chamado. Além disso, a gente também precisa dar algum retorno para ele. Então, coevery, quando for chamado API service.fetchGetFact, ele vai retornar um getFact, qualquer aqui. Vamos rodar esse teste. E passou. Se por acaso a gente não tivesse chamado esse método e a gente tivesse chamado um outro método, vamos supor que aqui a gente tivesse um outro método que também retornasse a mesma coisa, né? Então, fetchGetFact2. Isso daqui é só a título de exemplo, né? E a gente tivesse chamado fetchGetFact2, o teste ele deveria falhar porque a gente não fez a chamada do método fetchGetFact. E ele falhou aqui por dois motivos. Um, porque ele não encontrou a resposta para o coevery do fetchGetFact2, e também porque ele não rolou a verificação, não rolou a verificação que a gente pediu aqui. Beleza? Galera, esses casos de testes são bem simples. Me digam o que vocês acharam. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você achou que alguma coisa poderia ter sido feita melhor, deixa um comentário também. É sempre legal aprender com outras pessoas. E é isso. Qualquer dúvida, avisem. Valeu, gente!